Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7. A gente vai estar batendo um papo no dia de hoje, né, com o médico Raimundo Fagner, ele que é angiologista e cirurgião vascular. Bom dia, doutor Raimundo, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, João, bom dia a todos. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. A ideia é que a gente consiga hoje dar uma ajuda na população nessa época do ano tão importante que é o verão, principalmente no mês de novembro, que aborda a saúde masculina, e tentar trazer isso um pouquinho para dentro da minha especialidade. Que são a questão dos cuidados com as varizes, não é isso, doutor? Exatamente. Doutor, explica um pouquinho, assim, de uma forma resumida para a nossa população que está nos ouvindo nos 4 cantos do estado de Alagoas, o que são as varizes e quais as causas que acometem essas pessoas de tê-las. Bom, João, as varizes são veias dilatadas, tortuosas e, na maioria das vezes, são responsáveis por uma gama de sintomas. O principal deles é o cansaço nas pernas, seguindo por queimação e até inchaço. Em alguns casos mais graves, pode levar a feridas que a gente pega no consultório, acredite, se quiser, 20 anos de ferida, 15 anos de ferida no pé. Então, a qualidade de vida do paciente vai no chão, né? Os principais fatores de risco são a genética. Então, se seu pai, sua mãe, uma tia muito próxima, uma avó tem varizes de grande quantidade, é muito provável que você tenha uma informação genética importante. E aí a gente segue por outros fatores de risco, como obesidade, sedentarismo, tabagismo, uso de hormônios, alguns histórias de patologias prévias como trombose e outras doenças vasculares que acabam piorando de uma forma geral a circulação do paciente. E as varizes, elas podem provocar outras condições, outras doenças a partir desse problema que a pessoa tem das varizes? Sim, a principal e a que mais ocorre é a trombose venosa superficial ou a tromboflebite, que é diferente da trombose venosa profunda, mas também ocorre trombose venosa profunda em decorrência de varizes. É comum? Não é comum, mas é um risco aumentado e quanto mais varizes, maior o risco, principalmente em pacientes que têm outros fatores de risco para trombose. Então acaba somando ali e vira uma bomba relógio. Mas, São Franklin. Doutor Raimundo, quais os sintomas costumam surgir ou se agravar durante o verão e os dias mais quentes? O verão ele tem uma característica importante que é a dilatação. Então você pega um vaso que por causa da doença ele já é dilatado, ou seja, ele é mais grosso e o sintoma vem diretamente por causa do vaso ser mais grosso, no verão isso aí piora. Então você piora a dor, piora a queimação, piora a sensação de peso, piora o formigamento nas pernas e todos esses sintomas, de forma clássica, eles são mais graves ao final da tarde, por conta da lei da gravidade. Você passa o dia todinho em pé, o dia todinho sentado, e a lei da gravidade vai segurando seu sangue ali nos pés. E o acúmulo desse sangue, que não consegue retornar para o coração, ele é a principal fisiologia aí do desencadeamento dos sintomas. O doutor Raimundo, a gente vê no mercado, muitas vezes se fala em algumas meias de compressão, que elas, aspas, poderiam ajudar a circulação. Isso na prática, isso funciona de fato? Para as pessoas que têm varizes, isso é bom, é ruim? Existe algum paliativo, podemos dizer assim, para auxiliar essas pessoas que têm as varizes? Excelente pergunta, porque existe um preconceito muito grande da população em relação às meias de compressão por uma questão estética. E aí eles são um grande aliado no tratamento. Basicamente, todos os tratamentos de varizes, a gente usa meia de compressão, seja por um período pequeno ali de horas, até um período prolongado de dias, até meses, e pacientes com varizes mais leves, com sintomas mais brandos, a primeira linha de tratamento é a meia de compressão, porque ela consegue, desde que você use de forma rotineira e aliado a outras estratégias que não são nem medicamentosas nem cirúrgicas, a gente consegue estacionar o desenvolvimento da doença e diminuir a incidência de sintomas de uma forma muito significativa. Com relação a tratamentos, então, né, tem essa questão da meia, que ela pode ser ali um tratamento inicial, né, mas aí o senhor falou sobre medicamentos, a questão cirúrgica, quais são
as indicações para cada tipo de tratamento e quais são, de fato, os tratamentos que são oferecidos para quem tem varizes? A gente divide as indicações em duas classes, principalmente. As estéticas, porque a gente entende que a estética hoje é um pilar fundamental na qualidade de vida do ser humano. Então, aquele paciente que não se sente bem de forma estética para as suas varizes, a gente já tem indicação de tratar. E as varizes funcionais, que são aquelas que geram dor, desconforto, que atrapalham o dia a dia do paciente, que geram inchaço e que podem levar até a casos extremos como formação de feridas. Os tratamentos eles partem desde medidas socioeducativas, como controle do peso corporal, atividade física, uso de meias compressivas. A gente tem alguns medicamentos que podem colaborar no tratamento de varizes, mas eles não fazem milagre. E a gente tem os tratamentos um pouco mais invasivos, que partem desde aquela aplicação tradicional que os nossos avós já faziam lá na década de 80, 90, que aí foi se evoluindo para as técnicas cirúrgicas tradicionais, que são a retirada dos vasinhos, a aplicação de espuma, que é mais recente, que é dos anos 2000 para cá, que é muito efetiva também, e os tratamentos que a gente tem de melhor resultado hoje são o laser, tanto o endolaser, que ele substitui a cirurgia tradicional para a retirada dos vasos mais grossos, quanto o laser transdérmico, que é o laser usado para aqueles vasinhos mais superficiais, de caráter mais estético nas pacientes. Então, é uma gama de tratamentos que a gente consegue direcionar para o paciente. E esses tratamentos, eles resolvem 100%, assim, ou as varizes, elas acabam voltando e a pessoa tem que estar fazendo constantemente? Como é que funciona isso? As varizes são uma doença crônica, então elas não têm cura. Então, não é que elas voltam. A gente trata aqueles vasos que existem hoje no paciente. Só que a doença continua se desenvolvendo. Então, às vezes, podem surgir novos vasos. A gente pega um paciente com 40, 50 anos de idade e as varizes começaram a desenvolver ali na puberdade. Então, a gente tem pelo menos 35 anos de doença. Então, se a gente imaginar que você tratou ali 35 anos de doença, elas não vão evoluir da mesma forma que evoluíram até os 50 anos de idade. Evoluíram de uma forma mais lenta. João, eu queria só finalizar aqui a minha participação, porque surgiu uma dúvida, essa questão de vasos, né, angiologista e tal, e ela pode desencadear problemas cardíacos, ou problemas cardíacos podem desencadear as varizes, assim, tem alguma ligação direta, assim, entre um e outro, doutor? As varizes não desencadeiam problemas cardíacos, a não ser, por exemplo, você tem uma trombose extensa por causa de uma varize grave, que levam a embolia pulmonar e levam uma gama de problemas, inclusive cardíacos. Mas problemas cardíacos podem desencadear varizes, porque uma das causas que também causam inchaço nas pernas é insuficiência cardíaca. E insuficiência cardíaca que causa inchaço nas pernas, a perna inchada, ela tem uma maior probabilidade de, junto com outros fatores de risco, desencadear varizes. Doutor, a alimentação ela pode influenciar nos sintomas das varizes? Que alimentos ajudam a reduzir o inchaço e a melhorar a circulação? Olha, vegetais verdes em geral, vegetais que são ricos em algumas vitaminas, a gente tem beterrabas, a gente tem alimentos com fibras, a gente tem a ingestão adequada de água, isso é uma coisa que é incrível. Você vai no cardiologista, ele manda duas coisas, beba água e faça atividade física. Se você vai no endocrinologista, ele manda beber água e fazer atividade física. Isso. Você chega no cirurgião vascular e no angiologista, ele manda beber água e fazer atividade física. Vai no nefrologista, então acho que é o ponto-chave de todas as especialidades. Beba água, alimente-se bem, faça atividade física. Então, nem que seja aquela caminhadinha, né? Aquela que é a boa, rapaz. Aquela que resolve. É diária, você diária. vai fofocando, você arruma um amigo, você vai vendo a paisagem, principalmente aqui em Maceió, que a gente tem a praia. Verdade. Para conseguir apreciar. Dr. Raimundo Fagner, angiologista e cirurgião vascular, quero agradecer demais a sua presença aqui no Jornal da Manhã. Quero fazer o convite público para que o senhor esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes, esse papo pedagógico, é informar sobre saúde, e quero deixar aqui um espaço para suas considerações finais. Primeiramente, obrigado a vocês. Isso aqui é imprescindível para os pacientes que às vezes não conseguem ir até o consultório e ter algumas pílulas ali de pequenas informações que ele consegue ver no trânsito no dia a dia. E as considerações finais a gente começa com beba água, alimente-se bem e faça atividade física, porque é a base para manter o seu corpo saudável, e que as varizes às vezes elas assustam muito, mas elas não são um bicho de 7 cabeças. A gente consegue controlar
os sintomas, a gente consegue tratar de forma efetiva e a gente consegue prevenir o surgimento de novas varizes ou o agravamento de varizes que já existem, com medidas que relativamente simples. Não precisam ir até o hospital, que a gente resolve no consultório, ou resolve com um bate-papozinho bacana entre o paciente e o médico assistente, para que a gente ajuste ali alguns pontos. Então, o primeiro passo é cuide de você, o segundo passo é não negligencie a sua saúde. Mais uma vez, muito obrigado ao Dr. Raimundo Fagner por esse papo tão esclarecedor, tão pedagógico aqui no Jornal da Manhã nesta sexta-feira. Quero agradecer aqui meus companheiros de bancada, Natália Barros, Mailson Franklin, nosso querido Robson Florentino nas redes sociais, o Claudio Stone na técnica. Muito obrigado a todos vocês por mais uma semana de muito trabalho. Muito obrigado, Natália, Mailson, e até segunda-feira, se Deus quiser. Se Deus quiser. Olha, ouvinte, aproveita o fim de semana com responsabilidade, né? E hoje, Mailson Franklin, sextou. Bom dia, bom final de semana, até segunda-feira, se Deus quiser, Tchau, gente. tchau, Aproveite o final ouvinte. de semana, hein? Vamos embora. Você ouviu